Bem-vindos, amados irmãos, a mais um vídeo na Escola de Profecia. Desejo a todos um feliz sábado para aqueles que ainda estão gozando das horas sabáticas. Nós aqui já estamos nas horas do primeiro dia da semana. Estamos aqui para acompanhar os eventos finais e queremos agora fazer um resumo dos principais eventos do mês de abril de 2023. Estou aqui com o meu irmão Faisal. Ele irá me ajudar na análise destes eventos. Irmão Faisal, seja bem-vindo. O mês de abril trouxe muita coisa nova para o mundo, muita coisa surpreendente para o mundo, não acha? Muito obrigado, boa noite a todos que nos assistem. É verdade, irmão Nesmo. Foram tópicos de extrema relevância, tópicos que mexem com a sociedade. Amém. E razão pela qual estamos aqui para fazer uma síntese, uma revisão desses assuntos. Amém. E já que você gosta destes assuntos, por favor, aproveite e compartilhe o vídeo, deixe o seu like para permitir que esta mensagem alcance mais e mais corações. Amém. Que Deus possa o abençoar. Bem, vamos começar esta nossa conversa com uma oração. Irmão Faisal, por favor. Nosso Deus, nosso Pai Criador, obrigado por esta ocasião que temos para poder falar aos teus filhos. Pedimos a tua presença. Queremos, Senhor, pedir que estes temas nos ajudem a nos prepararmos para o glorioso evento que é a tua segunda vinda. Amém. Pedimos que nos guarde e que até aquele dia possamos estar do teu lado. De modo nenhum possamos estar com a besta, mas sim possamos ter a sua marca, o teu santo dia, o sábado. Amém. É tudo o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Faisal. Vamos começar a nossa conversa analisando primeiro a questão da guerra, Estados Unidos, Rússia e a China. Isto está abalando o mundo, está alarmando o mundo. Como essas três superpotências podem transformar o nosso mundo num lugar realmente perigoso de se viver. Nós vemos aqui primeiro a passagem do Espírito de Profecia, onde Ellen White diz que os grandes homens da Terra estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno. Concorda, irmão Faisal, que estamos vendo uma intensidade nos eventos finais? Nós não podemos comparar os nossos dias com Os dias antigos. os dias antigos. Muita gente diz, não, este assunto sobre marca da besta, sobre a volta de Jesus, já se fala já há anos. Mas, queridos irmãos, nós não podemos comparar a intensidade dos eventos atuais com os dias, com os anos passados. E continua. Eles reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer. Não é isso, irmão Faisal? É verdade? Que o mundo está no limiar de quê? De uma crise estupenda. Agora, nós vimos aqui que os Estados Unidos da América alertam para risco de guerra nuclear com China e Rússia. Agora, nós estamos vendo que os Estados Unidos está agora num ponto muito crítico, porque sozinho tem que enfrentar duas potências nucleares. Irmão Faisal, veja bem, é dito que os Estados Unidos assumiram pela primeira vez que enfrentam o risco de quê? De uma guerra com duas potências nucleares ao mesmo tempo, a China e a Rússia. Você acha que os Estados Unidos podem vencer esta? Parece ser um pouquinho complicado, né? Porque São duas superpotências. superpotências, não né? é? Os Estados Unidos militarmente é a maior. Sim. Depois vem a Rússia, depois a China. Mas juntando a Rússia e a China, os Estados Unidos não têm muita capacidade de resistir. Vemos aqui, é dito que jornalista russo premiado com Nobel adverte sobre risco nuclear com quem? Com Putin. Agora vemos aqui também, guerra nuclear bate a porta. Estados Unidos da América admitem pela primeira vez na história, irmão Faisal, pela primeira vez Uau. na história, que pode entrar em conflito atômico com China e Rússia. Sim, aqueles que dizem que desde que os pais dormiram, tudo continua como desde o princípio da criação. Não é essa a premissa de que as coisas não mudam, mas está aqui. Pela primeira vez na história, isto está acontecendo. E parece que há uma relação com o que Jesus disse nos tempos atrás, Uhum. de que quanto mais o tempo fosse passando, haviam de se intensificar guerras. Exatamente. E aqui estamos vendo. Uhum. Que os homens desmaiariam de terror na expectação das coisas que sobreviriam ao mundo. Quem olhando para estas coisas não fica aterrorizado, irmão Faisal? Ninguém. Porque são fatos que abalam toda a sociedade, toda a Exatamente. humanidade, todo mundo. Agora, vemos o que seria se de fato essa guerra nuclear acontecesse, irmão Faisal. Vemos aqui o que a ciência diz.
que os humanos poderiam é uma pergunta, né? Os humanos poderiam sobreviver a uma guerra nuclear entre a OTAN e a Rússia? Bem, isto é de 2022. Mas olhando agora para uma guerra entre Estados Unidos, Rússia e China, os seres humanos poderiam sobreviver a isto, irmão Faisal? Não, eu Parece creio que não. Parece que não. Vemos aqui, é dito que o preço da escalada nuclear é o que, irmão Faisal? É um suicídio planetário. Suicídio planetário. E agora o interessante é que, neste contexto de suicídio planetário, destruição planetária que nós, os próprios seres humanos, estamos trazendo, não é só em relação à guerra. Estamos vendo que mesmo na questão das mudanças climáticas, vem-se falando muito sobre suicídio O ecocídio, planetário. né? O Nesse ecocídio. caso, ecocídio. Agora nós vimos também que a China, neste contexto, está criando soldados com genes modificados, prontos para guerras nucleares. Eu, quando leio isto, me pergunto, irmão Faisal, será que somente os soldados é que serão atingidos por essa possível guerra nuclear? Não. Não. Todas Agora, as guerras sempre afetam. afetam a humanidade Sim. toda. Agora, por que eles querem colocar somente nos soldados esses genes para serem protegidos por radiações nucleares? Por que não colocam isso na raça humana? Na raça humana inteira. Vemos que cientistas chineses usaram células estaminais e um gene de tartígrado para possibilitar o quê? A criação de soldados resistentes à radiação nuclear. Fato é que não serão só soldados, irmão Faisal, que estarão expostos a essa radiação nuclear, caso aconteça essa guerra. Toda a raça humana. Eu me pergunto, será que eles um dia pensariam em implantar isso em cada ser humano para evitar essa destruição nuclear? Nós vemos que a próxima etapa dos experimentos dos cientistas chineses será a modificação das células tronco embrionárias, geneticamente modificadas, em células capazes de se desenvolverem em todos os tipos de sangue. Agora, os cientistas querem implantar as modificações genéticas diretamente na medula óssea dos soldados. Continua a pergunta, irmão Faisal. Se de fato eles estão preparando isso, é porque acreditam que vem o quê? Uma guerra nuclear. Eles não fariam isso se não estivessem preparando o quê? Uma guerra nuclear. Nuclear, sim. Agora, nós vemos uma passagem aqui do Espírito de Profecia que diz que: mas embora as nações estejam passando em revista suas forças para guerra e derramamento de sangue, está em vigor a ordem dada aos anjos de segurarem os ventos. O que é que me diz, irmão Faisal? Apocalipse capítulo 7, verso 1. Fala claramente que uma guerra nuclear não vai acontecer. Por mais que eles estejam preparando, quero dizer ao amado irmão que isto não vai acontecer, segundo a promessa de Deus. Apocalipse 7, verso 1. Porque existem anjos que Os anjos nos cuidam, estão segurando os ventos, Exatamente. que são conflitos. Conflitos. Então podemos concluir que não há possibilidade de uma terceira guerra mundial. Não há possibilidade. Até que Deus permita, né? O Espírito de Profecia diz que uma terceira guerra mundial pode acontecer, mas enquanto os anjos segurarem os ventos, ainda não vai acontecer. Ok. Deus tem um plano, Deus tem uma obra. Qual é essa obra a fazer? Que é o selamento do povo de Deus. Continua o texto. Os anjos estão agora retendo os ventos de contenda até que o mundo seja o quê? Advertido de sua vindoura condenação. Então, quando o mundo todo for advertido, Deus pode permitir que isto aconteça? Pode permitir, mas aqueles que receberam o selo de Deus estarão abrigados Em segurança. em sim. segurança. Continua. Uma tempestade, veja bem, uma tempestade, porém, está prestes a irromper sobre A a terra. terra. E quando Deus ordenar a seus anjos que soltem os ventos, haverá uma cena de conflito que a pena, ou seja, que a caneta não pode Descrever. descrever. Podemos ver que existe muita coisa que nos aguarda como seres humanos. Exatamente, exatamente. Deus um dia vai permitir que estas coisas aconteçam, mas Ele ainda está retendo os ventos por amor a nós. Então, a coisa que deve nos preocupar agora é: será que estamos preparados para o selamento? Porque o que vem antes dessa possível guerra mundial que pode acabar com a humanidade? O que vem antes? É o selamento. Sim. E nós devíamos nos preocupar agora. Estamos preparados para o selamento? Lembrando que existe o selo de Deus ou a marca. Da besta. Ninguém pode receber as duas marcas e ninguém pode dizer que está isento. Queridos irmãos, nós estamos num dos lados do conflito. Ou do lado de Cristo, recebendo o seu selo, ou do lado de Satanás, recebendo a sua marca de autoridade no mundo.
Agora nós vemos que Deus está trabalhando nos nossos dias. Segurai, 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 diz o anjo, até que os servos de Deus sejam selados na fronte. Ellen White perguntou ao anjo assistente o sentido do que ela ouvia e que iriam fazer os 4 anjos. Ele disse que era Deus quem restringia os poderes. Irmão Faisal, você acredita que se o mundo está preparado para a guerra ou não está? Está ou não está preparado o mundo para a guerra? Está. O mundo está preparado para a guerra. Mas se isto ainda não aconteceu, é porque há um Deus que está detendo. Há um Deus que está impedindo essas coisas de acontecerem. Um Continua o Deus texto. no comando. Exatamente, Deus está no comando. Ele me disse que era Deus quem restringia os poderes e incumbira os seus anjos de tudo quanto se relacionava com a terra. Que os 4 anjos tinham poder da parte de Deus para reter os 4 ventos e que estavam já prestes a soltá-los. Mas enquanto se lhes afrouxavam as mãos e os 4 ventos estavam para soprar, os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram a quem? Os remanescentes. Os remanescentes que não estavam selados. Queridos irmãos, Deus está contemplando a nós, está contemplando a mim e a ti, está contemplando a cada cristão sincero na Babilônia. E Deus está fazendo um tempo para que essas almas sejam alcançadas pela mensagem. Isso é de dizer o quê? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nós temos segurança de que Deus ainda está no controle da raça humana. Portanto, o destino do mundo não está nas mãos dos Estados Unidos. O destino do mundo não está nas mãos da Rússia nem da China. Está nas mãos de quem? De Deus. É Deus quem controla o percurso da história da humanidade. Amém. Agora, irmão Nésimo, Sim. falando sobre o selamento dos justos, né, na fronte. Esse selamento refere-se a uma marca, digamos, literal, na testa, um sinal, porque há bem pouco tempo nós vimos que falou-se aí, quando entrou a pandemia do coronavírus, alguns pensavam que quando era colocado, digamos, o termômetro na sua testa, aquilo fosse a marca da besta. Okay. E também aquela medição na mão direita, pensaram que fosse uma marca. Essas marcas são algo, digamos, físico, visível. Não. Nós sabemos muito bem que a Bíblia precisa ser interpretada pela própria Bíblia. A Bíblia precisa ser interpretada pela própria Bíblia. O livro lá de Deuteronômio diz claramente que o povo de Israel devia guardar o quê? A palavra de Deus, né, no seu coração. Que devia ser como um sinal na mão e como frontal entre os olhos, como frontal na testa, como uma marca na testa. Então, mão e na fronte representa as nossas ações e também os nossos pensamentos, que estarão em conformidade ou com a vontade de Deus, recebendo assim o selo de Deus, ou em conformidade com a besta, agindo e pensando de acordo com os ditames da besta. Ou seja, é o caráter da besta implantado em nós. Exatamente. Ok. Podemos passar, irmão Faisal? Podemos, está bem claro agora. Mas um aspecto muito interessante que aconteceu ao longo deste mês. Agenda 2030 comprometida. Irmão Faisal, existe uma agenda que o Fórum Econômico Mundial, que a ONU, na verdade, está preparando para 2030, que implica o quê? A redução dos gases de efeito estufa pela metade. Segundo eles, para que ainda tenhamos a chance de sobreviver como civilização humana. Vemos aqui, só para lembrar, alarmado com a mudança climática. Bem, é interessante que tem-se falado muito agora que várias pessoas estão alarmadas com as mudanças climáticas. Nos Estados Unidos, por exemplo, é dito que um número recorde de americanos está alarmado com a crise climática. Eu pergunto, irmão Faisal, no contexto dos eventos finais, as pessoas estando alarmadas pela mudança climática, é bom ou não, olhando para os eventos finais? Porque me parece que quanto mais pessoas estarem alarmadas com o assunto, significa que estarão prontas para quê? Para protestar, né? Para exigir ações. De modo a manter, né? Cuidar do meio ambiente, sim, para salvar o planeta. Isso é interessante. E é dito que, de acordo com um estudo desta Universidade de Yale, 6 em cada 10 americanos, o que equivale a 59% dos americanos, estão alarmados ou preocupados. Mas é claro que eles irão ficar preocupados com os recentes alertas da ONU, com os recentes alertas de outras organizações do nosso mundo.
que de fato vem dizendo que o mundo está à beira de uma catástrofe climática, né? De fato, isto é normal de acontecer, as pessoas ficarem alarmadas. Vemos que é dito que para evitar efeitos catastróficos e irreversíveis, o IPCC alerta que devemos reduzir as emissões pela metade até 2030. Irmão Faisal, 2030 são quantos anos? Daqui para lá são 7. 7 anos. 7 Parece anos. ser um tempo muito curto para esta ambição. E parece que muitas organizações ainda não estão atingindo isso. Muitos países ainda não estão atingindo isso. É um tempo muito curto para isto. É dito que, se as empresas de combustíveis fósseis puderem continuar a aumentar sua produção e lucrar com seus combustíveis poluentes, enfrentaremos o quê? Uma batalha perdida. Esta é uma declaração muito contundente, muito interessante. Significa que, se até 2030 a situação não melhorar, enfrentaremos o que, irmão Faisal? Uma batalha perdida. Em outras palavras, não há mais solução. Não há mais solução. Não há mais solução. E se não há mais solução, significa que o nosso mundo entra numa situação bem complicada. Podemos dizer que em breve vai extinguir, né? Já em breve é uma extinção. E qual seria a solução para isso, se Deus nos ama tanto? Qual seria a solução para isso? A volta de Jesus, né? Sim. Bem, nós estamos aqui marcando data, apenas lendo. Eles estão dizendo que a solução, ou o nosso mundo pode entrar numa situação complicada. Nós vemos aqui que os grandes executivos de petróleo, ao invés de cooperarem com este plano de redução de 50% dos gases de efeito estufa, muito pelo contrário, estão piorando a situação. Vemos que grandes executivos de petróleo pedem segurança energética e longevidade para combustíveis fósseis. Irmão Faisal, como é que vai ser isto? Será um caos. Porque a ONU diz: vamos reduzir as emissões dos gases de efeito estufa até 2030 pela metade. Mas aqueles produtores, as grandes empresas, estão dizendo não. Longevidade. Vamos permanecer com isto. Vemos aqui, irmão Faisal. Os chefes das principais empresas petrolíferas do mundo se reuniram nesta cidade e disseram que a guerra na Ucrânia ajudou a defender os combustíveis fósseis. E eles disseram: nossa estratégia é permanecer o mais oleoso possível pelo maior tempo possível. Uau! Parece que aqui há um conflito entre ideias. Enquanto alguns tentam, digamos, defender o meio ambiente, o clima, alguns estão mais preocupados em lucrar, em lucros, preocupados com o negócio. Isso é muito incrível. Muito incrível. E isso pode trazer consequências graves, né? Muito graves. É dito que, nesta reunião que aconteceu há alguns dias atrás, os comentários dos executivos contrastaram fortemente com as recentes ligações de líderes políticos e ativistas. Por exemplo, em janeiro, o ex-vice-presidente Al Gore fez um discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, onde repreendeu a indústria de quê? De petróleo e gás. As mesmas que estão dizendo que nós não iremos parar com a produção de gás, não iremos parar com a produção de petróleo, iremos continuar. Quanto mais oleoso, melhor ainda. Para eles, né? Agora, vemos aqui que no mês passado, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse à Assembleia Geral que neste caso 2023, deve ser um ano de ação climática revolucionária. E ele pediu: chega de lavagem verde. Agora, parece que, infelizmente, o ano 2023 não está chegando às expectativas da ONU de mudar a história, porque muitos poluidores, muitos executivos de petróleo não estão para se mover nessa questão. Agora, no sábado passado, 22 de abril, comemorou-se o Dia Internacional da Mãe Terra. Sim. Irmão Faisal, quando eles falam de Mãe Terra, isso fica parecendo algo meio que pagão, não acha? Sim. Mas antes de chegarmos aí, irmão Nésimo, eu queria ainda, falando sobre as questões climáticas, nós vemos que vêm sendo feitas estas emissões que vão, digamos, degradando a nossa camada de ozônio. Mas vemos que Deus é tão bom. Imagine se Deus não tivesse lá colocado aquela camada de ozônio. Né? Os raios bateriam diretamente e possivelmente seríamos fustigados. Mas como Deus é bom. Agora, entrando para esta questão da Mãe Terra,
eu lembro-me que essa questão de Mãe Terra, de facto, é um assunto pagão, né? Parece que leva-me para Mãe Terra, a Terra como mãe, e desvia-se. O foco para Deus. Exatamente. Ou seja, enquanto muitos cientistas duvidam da existência de Deus, colocam a Terra como A mãe. a mãe. Uhum. Isto seria, de certa forma, elevar a criação No no lugar lugar do do Criador. Criador. Não é o que diz o livro de Romanos, É verdade? capítulo 1, verso 25, Sim. que os homens, né, adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador. Parece que é isso. Estamos adorando a Terra, né, que é uma criação, no lugar de quem? Do próprio do Criador. próprio Criador. Isso é interessante. Agora vemos que o Dia da Terra deste ano, que oficialmente calhou no sábado, segue-se a semanas de clima extremo, com temperaturas subindo para recordes na Tailândia e uma onda de calor punitiva na Índia. Queridos, quando o irmão Faisal, quando dizem calor, onda de calor punitiva, parece que é Deus que está trazendo estas coisas, né? Parece que é Deus que está nos punindo. Sim, parece. Onde pelo menos 13 pessoas morreram de insolação em uma cerimônia no fim de semana passado. Ok, então, vemos aí uma questão de onda de calor punitiva. Seria uma punição de Deus para nós? Bem, se nós pararmos para pensar, irmão Faisal, a Bíblia e o Espírito de Profecia deixam claro que não é Deus quem traz os desastres. Quem que traz? É Satanás. Temos o caso da história de Jó. Jó. Ok. Né? Deus permitiu que Satanás invadisse Jó com um objetivo. Mas de certa forma não é Deus quem traz estas coisas. E falando até de Jó, lembro-me dos amigos de Daniel lá em Babilônia. Sim. Lembro também do próprio Daniel, do José no Egito, né? Onde Deus permitiu que pudessem acontecer estas coisas com um plano. Sim. Certo. Okay. Agora, é dito que um relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU diz que o planeta está a caminho de aquecer além de 1,5 graus Celsius. Uau! E que deve haver um limite fundamental até 2030 e 2035. Irmão Faisal, 1,5 graus é o plano da ONU até 2030. Mas, como nós vimos há bocado, aqueles executivos de petróleo não querem parar de poluir. Sim. O que vai acontecer com o nosso mundo então? O que vai acontecer? Nós vimos que esses executivos disseram que nossa estratégia é permanecer o mais oleoso possível pelo maior tempo possível. E eles disseram que o gás natural veio para quê, irmão Faisal? Veio para ficar. Veio para ficar. Eles não querem mudar a situação. O que vai acontecer com o nosso mundo? É dito também que, para evitar efeitos catastróficos e irreversíveis, isto tem que ficar claro, porque se não se muda agora, parece que é irreversível. O IPCC alerta que devemos reduzir as emissões pela metade até 2030. Ou enfrentaremos uma batalha perdida. Já havíamos lido sobre isto. Agora, veja também, irmão Faisal, que biodiversidade a colapsar. Antônio Guterres pede maior ação climática. Isto é, de alguns dias atrás. Vemos também, Guterres repreende líderes mundiais por sentença de morte climática do planeta. Quando falas desse assunto, lembro-me dos rios contaminados, dos mares contaminados com petróleo. Sim. Infelizmente, muitas espécies estão sendo mesmo danificadas. Exatamente. Por causa da ganância humana, né? A busca pelo lucro. Exatamente. Muito mal. Agora, o que nós estamos vendo no mundo, de fato, é uma questão real. É uma questão real. E eles falam sobre sentença de morte climática. Ou seja, nós seres humanos, segundo as informações, estamos destruindo o nosso mundo e precisamos urgentemente mudar a situação até 2030. Mas parece ser um tempo muito curto, irmão Faisal. A pergunta que eu faço é, se até 2030 nós não conseguirmos melhorar a situação, o que vai acontecer com o nosso mundo? Aqui é dito que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, repreendeu os esforços climáticos norte-americanos, afirmando que as perfurações de petróleo e gás que levam a cabo são uma sentença de morte para o planeta. Sentença de morte para o planeta. Agora eu pergunto, será que o nosso mundo vai acabar dessa forma? Pela Bíblia, queremos que não. Não.
existe um grande evento que nós tanto aguardamos, que é a vinda de Cristo, Exatamente. a grande esperança. O próprio Jesus disse que virão fomes, terremotos, inundações, guerras, mas isso ainda não é o Não é o fim. fim, exatamente. Né? Quando é que chegará o fim, irmão Faisal? Quando o evangelho for proclamado em todo o universo. Quando Deus selar o seu povo. Aí sim virá o fim. Deus vai permitir, né? Quando os anjos abandonam os 4 cantos da terra, Deus permite que Satanás atinja o nosso planeta. Agora, quando o evangelho for proclamado, ok. Mas nós vemos que existem muitos evangelhos por aí. Né? Muita gente está a pregar, mas será que qual é este evangelho que deve ser pregado e só daí o nosso Senhor Jesus voltará? Ok? O evangelho que deve ser proclamado são as 3 mensagens angélicas. Nas 3 mensagens angélicas nós encontramos tudo, porque é o evangelho eterno que será pregado. Eu acredito que o evangelho, a pregação do evangelho será impulsionada com esta agitação toda sobre a marca da besta, onde todo mundo terá a oportunidade de decidir, de ouvir a verdade, conhecer sobre Cristo e a sua justiça, escolher estar do lado da verdade ou do lado do erro. Sim. Agora, irmão Faisal, no contexto desta agitação, deste medo pelas mudanças climáticas, nós vemos que pessoas estão se manifestando muito. Isto é de 22 de abril de 2023. Nós vemos que milhares de pessoas manifestam-se em Londres em defesa do planeta. As pessoas estão com medo. Isso é positivo. É positivo por um lado. Mostra seu interesse pela defesa do planeta, mas conseguimos perceber que isto vai impulsionar de modo que se coloque um dia onde haja um descanso total. Exatamente. Nós sabemos que a marca da besta, a santificação obrigatória do domingo, que vai começar na América, vem também no contexto das mudanças climáticas que os homens vão clamar, né? Dizendo que estas calamidades estão vindo pela quebra de quê? A lei de Deus. Da lei de Deus, pela quebra do domingo. Mas falaremos mais adiante, irmão Faisal. Agora nós vemos que por causa desta questão, políticas climáticas estão sendo implementadas no mundo. Políticas que vão revolucionar a sociedade. E nesta sequência de políticas nós podemos esperar um dia a lei dominical vindo como uma política para melhorar a situação climática. Nós vemos aqui. É dito que a descarbonização pode começar com as decisões que tomamos na mesa da cozinha. Então, o assunto parece que está se desviando dos grandes produtores de petróleo e de gás. Para quem? Para nós individualmente. Agora, nós é que precisamos tomar, né, mudanças em nosso estilo de vida. É interessante, é dito que, se você pensar bem, nossas casas se assemelham a mini usinas de combustível fóssil. Então, a questão é, irmão Faisal, o problema agora está conosco. Nós é que precisamos fazer alguma coisa para melhorar a situação. Veja, a maioria de nós queima gasolina para abastecer nossos carros. Então, qual é o plano agora? Vemos aqui. Por exemplo, o Fórum Econômico Mundial diz: livre-se do seu carro para salvar o planeta. Estão percebendo agora que a situação está virando para nós. Cada um de nós tem que fazer alguma coisa para isto. É dito aqui também: planos controversos para impedir que carros trafeguem entre bairros. Isto está acontecendo em várias partes do mundo. Agora você é impedido de circular, né, em certos lugares da cidade. Tudo isto para salvar o planeta. E estas medidas vão se intensificando. Irmão Faisal, queria falar? Esta proibição, digamos, de circulação dos carros é algo que acontece todos os dias ou vai acontecer todos os dias? Interessante a sua pergunta, irmão Faisal, porque no ano passado, algumas cidades europeias estavam procurando fazer isso, né? E eles faziam isso principalmente, essas cidades faziam isso principalmente aos domingos. O famoso domingo sem carro. Domingo sem carro. Já, sim, tem essa informação. E não era todos os domingos, era uma vez por mês, ou uma vez em cada semestre. Mas chegou-se a um ponto em que os próprios residentes dessas cidades acabaram dizendo que não. Precisamos, as cidades precisam proibir um dia por semana. Percebe que numa primeira fase pode vir assim, né? Vamos proibir todos os dias, tudo mais. Mas pode chegar um momento em que haja um dia de fato de paragem para
para salvar o planeta. Bem, E esse dia sendo domingo. sendo domingo. Então estamos aqui a falar de domingos lentos. Domingos lentos, domingos climáticos. Domingos climáticos. Mas isso ainda precisaremos de um tema muito especial falando sobre isto, né? Agora, irmão Faisal, além da proibição dos carros, que é uma coisa que está vindo pouco a pouco, nós temos, por exemplo, os cartões de crédito. Alguns cartões de crédito já vêm com essa função de paralisar, no sentido de você vai à bomba de gasolina, você chega lá, entrega o seu cartão para abastecer e o cartão tem um limite de consumo. Nós chamamos isto de do Black, ou chama-se de do Black, que é o primeiro cartão de crédito do mundo com limite de carbono. Em outras palavras, você tem um limite para poluir. Tem um limite para poluir. Vemos aqui que a Doconomy está lançando agora o primeiro cartão de crédito do mundo com limite de emissão de carbono. E aí embaixo é dito que a ONU está usando isso para incentivar a ação climática global. É o cartão que te impede de gastar demais. Certo? Agora, vimos também a pontuação ESG, né, que é semelhante ao sistema de crédito social da China, projetado para transformar a sociedade. São sistemas que eles estão criando para levar pouco a pouco as pessoas a aderirem às políticas climáticas, que temos que concordar que muitas delas são boas, mas algumas não são tão boas assim como nós pensamos.